para os avós como é tão bom, né, que os netos venham, e a expectativa dos netos, e a bagunça, a desordem, a mudança que acontece na casa quando os netos chegam. Você também saboreia tudo isso, o que eu falei do amado. Eu posso falar dos netos, posso falar dos filhos. Se ele não vem às 5, também não faz mal, porque afinal das contas é horário de verão. Você dá todas as desculpas, porque a esperança é mais forte em você do que o relógio. Se chegou às 6, você está inclusive preparadinha, mas não veio às 6, não, você não desanima. Pelo contrário, isso é mais ânimo para você. E se ele começa a demorar, não vem às 7, não vem às 7:30, está chegando às 8, e ele não chegou ainda, você também com isso não se decepciona. Por quê? Porque o seu amado virá no final daquela tarde. Verdade ou não é? Gente, esperança é isto. É uma esperança que na verdade está baseada numa certeza e numa alegre certeza. Numa alegre certeza que muda todo o contexto daquele dia que se chama hoje. O tempo presente torna-se diferente, o tempo presente torna-se diferente por causa da expectativa do noivo que vem, do amado que vem. Agora imagine se ela não tivesse nada dessa esperança. Imagine o que acontece com ela se o noivo já se desfez, e ela que o amava tanto, o noivado se desfez. Então ela não tem nenhuma esperança de que ele venha no final da tarde. Pelo contrário, ele não virá. Já imaginou o dia dela? Acaba se tornando até o pior dos dias, não é verdade? Porque é tudo ao contrário. Tudo que eu falei, você refaça agora ao contrário, porque o amado não virá. E aí a tristeza de você não ter um amado que vem. E gente, isso não é ilusão, não. Pelo contrário, a nossa vida não começa no começo, a nossa vida começa no fim. Parece contraditório, né? Mas a nossa história não começa no começo, nossa história começa no fim. É para lá que eu vou, é para lá que eu devo chegar. O maior acontecimento da história é a vinda de Cristo, é a vinda de Jesus, para restaurar todas as coisas, para fazer novas todas as coisas a partir de mim. Esse é o começo da história, e tudo parte, e tudo chega para lá. Até deixa eu dizer assim, claro, o começo do começo é o momento em que acontece a fecundação, em que você foi fecundado no ventre da sua mãe, ou que o seu filho, sua filha foi fecundado, e houve a concepção. Era pequenininho, quer dizer, o começo do começo era ali. Mas só que tudo parte, e eu podia dizer, o verdadeiro começo é lá a hora do nascimento, porque tudo converge para lá. O que você espera? Você espera o nascimento, o vir à luz. É isso que nós estamos esperando, o vir à luz. E é que está, Jesus não virá só, Ele virá com toda a transformação de todas as coisas a partir da sua transformação. Grava bem isso, eu vou tentar colocar isso nessa primeira pregação. Toda a sua transformação, e a transformação de tudo que está ao seu derredor, a transformação dos seus, a transformação da humanidade, a transformação dessa terra, desse planeta. Mas não é só a transformação deste cosmos, deste universo. Tudo se transforma. Até deixa eu dizer
Céus e terra se unem numa coisa só. É por isso que a Bíblia diz céus novos e uma terra nova. Parece que céus e terras se misturam numa coisa só. O céu não deixa de ser céu, mas fica mais céu por causa da terra, por causa desse cosmos todos. A terra não deixa de ser terra, mas ela fica muito mais por causa da presença do céu que a envolve, que a pervade. Tudo vai se transformar. E mais do que isso, como diz São Paulo, tudo vai se restaurar em Cristo, tudo vai se recapitular em Cristo, tudo vai se refazer em Cristo, tudo vai se fazer novo em Cristo. Esta é a nossa esperança. Deixa eu dizer, infeliz quem não tem esta esperança, quem não tem esse ponto de chegada, porque do contrário, deixa eu dizer, e aí eu acrescento tudo aquilo que o Padre Paulo pregou ontem à noite. Se você veio hoje e não ouviu a pregação de início da missa, pega a fita, até no intervalo procure escutar. Se não der, escuta em casa, ela vai completar. Ela foi justamente o momento da partida deste acampamento, foi o ponto de partida deste acampamento, foi quando ligou a chave e apertou o acelerador. Eu recoloco tudo aquilo que o Padre Paulo colocou ontem na pregação. Infeliz aquele que não tem essa esperança. A vida perde o seu sentido. Mas eu digo o contrário, nem digo mais feliz, mas digo bem-aventurado, porque a palavra bíblica é esta. É que nós não estamos acostumados, e por o fato de não usarmos na linguagem comum, bem-aventurados foge um pouco do nosso uso, mas deixa eu dizer, bem-aventurado é muito mais do que a pessoa feliz, onde entra todo o bem e a aventura desse bem, a aventura de conquistar esse bem, a aventura de chegar a esse bem e a aventura de possuir esse bem que temos, mas não temos. Temos, mas não temos. Ele está em nós, mas não temos todo. Estamos caminhando para Ele entre percalços, entre vais e vens, entre altos e baixos, mas a certeza e daí a esperança, nós chegaremos lá, porque muito mais do que nós estamos indo sim, mas o nosso amado está vindo. Glória, eu estou sem tom. Glória. Glória, 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 glória. A quem? Jesus. Sim, Ele é o amado que está vindo. Ele é o amado que virá no final desta tarde. Ele virá no final do tempo presente, do dia que se chama hoje. Ao nome sobre todo nome. O centro é Ele, o ponto de chegada é Ele. Jesus, o Senhor. Jesus do Senhor outra vez. A Jesus, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome, ao nome sobre todo nome. Levanta os seus braços. Os anjos estão cantando conosco, eles prometeram. E nós não escutamos a harmonia celeste ao nosso derredor, mas ela é real, ela existe. Ao nome sobre todo nome. Ao nome sobre todo nome.
Repete. Ao nome sobre todo nome. Eu acabei de isso, fica sempre confundinho aí, pelo menos fica somente o teclado. A melodia, aliás, a harmonia celeste a gente não vai conseguir, sabe, você é muito bom, mas a harmonia celeste você não vai conseguir, mas capricha o máximo que você puder. E saiba que no fundo de você, no fundo de todos nós, a harmonia dos anjos está aí, perpassando e querendo que nós captemos, muito mais do que entendamos, que nós captemos tudo o que o Senhor está nos falando agora, nesse momento, porque o ponto de chegada é isso: Jesus, o Senhor, o nome sobre todo nome, e por isso, glória. Com tudo isso que eu falei a vocês, e claro, acabei demorando, vai comigo lá no trecho que eu citei, né? Romanos 8, versículo 18. Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida, e preste atenção a essa expressão, presente vida, será a nossa própria vida? Sim. Há uma vida presente agora, mas que não é a definitiva. Não é a definitiva. Mas, gente, é vida. E deixa eu acrescentar, é vida no corpo, é vida na carne. Se durante um tempo, por causa do pecado, a nossa carne vai voltar à terra, e o nosso espírito estará com o Senhor, é apenas um tempo. E como para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, vai ser um abrir e fechar de olhos. Claro, tudo que você vai viver com o Senhor nesse tempo será maravilhoso, e feliz de nós que tivermos esse tempo intermédio. Mas a separação do nosso corpo, do nosso espírito e daí da nossa alma é apenas por um tempo. E daí novamente, quando o Senhor vier, e a carta de São Paulo é muito clara, tanto em Tessalonicenses 1 como em 1 Coríntios 15, é claro, quando Jesus vier, portanto ele virá ressuscitado, com corpo glorioso, como já é o de Maria. Nós todos estaremos ressuscitando, os mortos ressuscitando dos sepulcros, e nós, sem precisarmos morrer, estaremos sendo transformados. Já repetimos muitas vezes essa passagem, ela é clara. Vai acontecer também a transformação do nosso corpo. Então veja, será na carne, não será só no espírito, será também na carne. Agora vivemos essa vida presente, que é boa. Então eu sei que muitos de nós quereríamos ficar nela, e é a grande tentação de fazer o paraíso aqui, e a contínua tentação de fazer a nossa felicidade aqui, de permanecermos aqui, de até querer que o reino seja isso. Nós nos agarramos ao presente, e para podermos nos agarrar ao momento presente, nós nos agarramos ao material, ao que passa, ao que foge pelos vãos dos dedos. Desesperadamente nós nos agarramos, ora aos bens materiais, e ora as outras coisas que não são bens materiais, mas nos agarramos nos filhos, nos netos, nos agarramos na carreira, nos agarramos no sucesso, nos agarramos nos nossos títulos, nos agarramos, desculpe, nos agarramos até mesmo no nosso apostolado, na nossa missão, e não queremos desagarrar, não queremos. Até quereríamos que o nosso apostolado, que a nossa missão fosse sempre a mesma, aquela que já está garantida, aquela que já tem segurança, onde estou com os pés firmes em cima dela, mas só que não é assim, não é assim. Tudo é passável, tudo é transitório. O professor Felipe, que vai falar hoje à tarde, ele é doutor PhD em física nuclear,
não é qualquer coisa. Só que você vê como na verdade ele é um teólogo, né, também, sem ter feito propriamente teologia. Mas a tese inclusive de doutoramento do professor Felipe é justamente o movimento das moléculas da água umas sobre as outras, e a incisão elétrica de umas com as outras. Ele mesmo explica que a tese dele tem mais números do que palavras. Por quê? Porque as moléculas da água vão passando uma em cima da outra. Não apenas a água vai passando sobre si mesma, mas é mais do que isso. As moléculas que formam a água vão passando umas sobre as outras. A água é sempre água. Veja, por exemplo, aquelas fontezinhas que nasceram no lugar do interior onde nós nascemos, ou no bairro, porque eu tive isso na roça, depois eu tive isso no bairro, quando eu era menino. Aquela água que nasce daquela fonte no chão. Gente, há quantos anos, muito antes que nós tivéssemos nascido, estava correndo lá, e continua correndo água. É sempre água. É uma água que se renova, mas é sempre água. Então, tudo flui. As moléculas de hoje não são as de ontem, e elas rapidamente passam, mas é sempre água. Não adianta querer se agarrar. Claro, você bebe a água daquele momento, mas não adianta querer se agarrar, porque a água gostosa que você bebeu agora, daqui a 5 minutos, é água sim, é água daquela fonte, mas não é a mesma. Ao mesmo tempo com a vida, gente. A gente quer se agarrar, a gente bebe do gostoso da vida, ou ao contrário, a gente bebe do amargo da vida agora, em acontecimentos que nós temos, somente que a impressão que a gente tem, que isso é o tudo, e eu ou me agarro porque foi gostoso, ou eu quero repelir porque foi amargo, porque foi sofrimento, porque foi dor, e não quero mais saber daquela água. Mas na verdade, 5 minutos depois, e nem precisa ser 5 minutos, as moléculas são muito rápidas, 3 minutos, 2 minutos, quem sabe 1 minuto depois, não é mais a mesma água, é outra. Gente, na vida é assim. Você bebe aquela água da vida naquele momento, tem um sabor, porque sempre tem um sabor, mas isso não é definitivo. Por um lado, você não pode se agarrar querendo ficar ali, mas ao mesmo tempo você não pode aborrecer e rejeitar, porque daqui a pouco tudo mudou, e você talvez esteja rejeitando a água doce que veio depois da água fortemente amarga, mas que você rejeitou e não vai poder saborear. Mas veja bem, nenhuma dessas águas é a definitiva. Todas elas levam lá, a fonte. E onde está a fonte? A fonte está no Cristo, que vem e vai transformar todas as coisas nele, porque tudo foi criado por ele e para ele. Glória, glória a ele. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. É lá que nós chegamos. Tudo isso é adoração, adore. Glória. A quem? A quem? A quem? A Jesus, o Senhor. A Jesus, o Senhor. A quem? Ao Cordeiro de Deus. A quem? Ao nome sobre todo nome. Quem é ele? A Jesus, O Senhor. o Senhor. Ao Cordeiro de Ao Deus. Cordeiro de Deus. Ao nome sobre todo nome. 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 Deixa eu ler Mateus 26, 18, senão vou acabar não lendo. Tenho para mim
que os sofrimentos, portanto o amargo, da presente vida, não tem proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. E gente, essa palavra manifestação, ela é linda, ela é epifania, vai ser manifestada. Não tem o sofrimento todo da vida presente, acumula todo o sofrimento possível da vida presente. Eu não estou desprezando o seu sofrimento, a sua dor, mas acumula toda a sua dor. E quem sabe a dor de pessoas que você conhece, acumula tudo isso. A palavra de Deus diz que nada disso tem proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Este deve ser, é certeza, vai se manifestar, será manifestada. Por isso, a criação, veja, criação aí é toda a criação, é todo o criado, esse cosmos todo. É o planeta Terra. É tudo que Deus criou no planeta Terra. Água, árvores, aves, peixes. Mas principalmente as criaturas humanas. Por isso a criação aguarda ansiosamente. E ansiosamente quer dizer, ansiosamente não é um ansioso mal. Há uma tensão. Deixa eu dizer, há um estresse dentro de nós. Há um estresse dentro de nós. Um estresse bom, de conquista, de chegar lá. Quando a gente quer conquistar uma coisa, o que é que... Adrenalina, há uma adrenalina dentro de nós, gente. Há uma adrenalina espiritual, mas que se transforma também numa adrenalina química, física, biológica. Há uma adrenalina dentro de nós, na expectativa, na ânsia, na tensão, e essa tensão é de chegar lá, no estresse, bom, de chegar lá. Eu releio aqui, pois a criação aguarda ansiosamente, com essa adrenalina, a manifestação dos filhos de Deus. Veja, duas manifestações: a manifestação da glória futura, que deve ser manifestada, e dentro dela, a manifestação dos filhos de Deus. Nós não seremos o que somos, embora seremos o que somos também, porque nós somos sem ser totalmente. É como a criança já concebida e em trabalho de gestação, ela é, mas não é tudo aquilo que será. Então nós somos sem sermos ainda o que seremos, e haverá o momento do parto, haverá o momento da manifestação. Até para você poder entender melhor ainda, sem deixar esse trecho, se eu tenho um negócio, põe marcando aí, e vai comigo rapidinho. Eu acabei tendo que fugir do esquema, né? Vai para a primeira carta de São João, capítulo 3. Primeira carta de São João, capítulo 3. Primeira carta de São João, capítulo 3. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de fato. Somos no duro. Nós somos filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, ele não é capaz de nos reconhecer, porque não conheceu a Jesus, não conheceu o seu projeto. Caríssimos, desde agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que haveremos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar,
Veja a palavra manifestação, repetida lá em Romanos e aqui em João. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos face a face. Dá um Lá maior com sétima para mim. O meu Senhor chegou com toda a glória. Lembra disso? Vivo Ele está, Ele está bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vive eu sei. Ele está, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor, Ele vive, Aleluia, Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. O tom que nós tocamos é esse ou é mais alto? Esse, então deixa aí mesmo. Mas veja, gente, o que diz essa segunda parte da música? O meu Senhor chegou com toda a glória, é profético. Chegou com toda a glória. Vivo Ele está, assim Ele está. Bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vivo eu sei, Ele está. É o que está dizendo aqui João. Sabemos que quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Ele, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. Agora nós não podemos vê-lo como Ele é, não podemos. Os nossos sentidos nos mostram, mas quando nós ou ressuscitarmos dos mortos, ou tivermos o nosso corpo transformado, e tivermos um corpo glorioso como o de Jesus, então daí os nossos sentidos divinizados, transformados, poderão ver, poderão tocar, e poderemos ser tocados por Ele. O meu Senhor chegou com toda a glória, vivo Ele está, é uma certeza, Ele está bem junto a nós, seu corpo santo a nos tocar, e vivo eu sei, eu tenho a certeza, e vivo eu sei, Ele está, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor, Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor, entendeu? É para isso que nós estamos partindo, então, unindo tudo, veja, eu vou reler. Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Eu teria muito a falar aqui, eu salto por cima. Caríssimos, desde agora já somos filhos de Deus, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isso se manifestar, quando Jesus vier na glória, quando isso se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. E daí tem uma frase magistral, é o versículo 3: e todo aquele que tem nele esta esperança, não é uma esperança qualquer, não é uma esperança genérica. Quem tem nele esta esperança, a esperança de que isso vai acontecer, a esperança da noiva, a esperança da noiva. O meu amado virá no final dessa tarde, quando o dia se puser, sim, quando o dia se puser, quando começar a anoitecer, o mesmo que chegue à noite, o meu amado virá. E duas coisas, eu agora vivo totalmente diferente, porque eu sou tensionado, eu sou estressado para isso, eu sou adrenilado para isso. A adrenalina em mim me impulsiona para isso, e eu faço misérias,
E há uma alegria, uma euforia em mim por causa dessa adrenalina espiritual, mas também química em mim. E quando eu me deparar com o meu amado, daí também algo vai acontecer. Eu vou ser transformado, eu vou ser semelhante a Ele, eu o verei face a face, diferente do que acontece com a noiva. Não é apenas o abraço, não é apenas o toque, não é apenas o beijo, não, é muito mais, é muito mais. Vale a pena, não vale? Daí diz São João, versículo 3: e todo aquele que nele tem, porque é nele, para Paulo dizia onde que essa esperança não é humana, ela vem de Deus, é nele. E todo aquele que nele tem essa esperança, torna-se puro como ele é puro, torna-se santo como ele é santo. E daí tudo que compreende isso, a música do Nelsinho, Deus é bom, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que tudo. Como é que continua? Deus é mais forte, Deus é mais forte que minha fraqueza. Deus é mais santo, Deus é mais santo que minha impureza, que minha impureza. Deus é mais tudo, Deus é mais tudo que eu não consigo, que eu não consigo ser ainda. Deus é o ponto de chegada, Deus é o ponto de chegada, Deus é o ponto de partida. Nem precisa continuar, entendeu? Deus é tudo isso, Deus é tudo isso. Qual é aquela outra do Nelsinho que diz que Ele é bom, eu sou bom na bondade dEle? Não é dentro de mim uma fonte, não. Que eu sou bom na bondade dEle. E vocês vão lembrando. Padre Paulo, qual é que é? Deus é bom por mim, quero ser bom por Ele. Eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Eu não quero só dizer muito obrigado. Sem palmas. Minha vida vai ser Olha o um grande louvor. Agora, pra frente. Deus é Deus, eu devo ser um adorador. Agora é tempo de adoração, tempo presente. Deus é Deus, eu devo ser um adorador. Ele é o rei, eu sou o servo. Ele é o sol e eu sou o reflexo. Entenda. Deus é bom pra mim. Quero ser bom por Ele. Quero ser bom por Ele. Deus é um pai pra mim. Quero ser um bom filho por Ele. Quero ser um bom filho por Ele. Você entendeu? Você entendeu? É isso. Deus é que é. Ele é o sol. Eu só sou um reflexo. Deus é bom para mim, mas quero ser bom por Ele. Deus é um pai para mim. Quero ser um bom filho por Ele. É por Ele que eu me torno filho e me torno um bom filho. É isso que São João está dizendo no versículo 3. E todo aquele que tem nele esta esperança de chegar lá, torna-se puro, torna-se santo,
torna-se bom, torna-se filho nele, torna-se filho por ele. Deus é o sol, eu sou só um reflexo. Deus é o sol, eu quero ser só um reflexo. E veja bem, quem tem essa esperança, gente, não fica parado. Desculpe, qual foi a grande desgraça? E a palavra é pesada, eu sei que é pesada, que aconteceu conosco, com o correr dos séculos. Nós fomos perdendo essa visão da vinda do Senhor, dessa visão do fim dos tempos. Quase não se estudou a escatologia, quer dizer, o fim. Mas fim que não é o fim para acabar, porque a própria palavra fim tem dois sentidos. Tem fim de que acabou, mas tem fim que é a meta que eu vou seguir. Qual é o fim? Qual é o meu fim? Eu estou a fim de quê? Estou a fim de quê? Então, qual é o meu fim? Eu vou para lá, porque foi se perdendo esta visão, e a teologia não estudou e não trabalhou isso, e não nos trouxe isso. Deixa eu dizer, nós ficamos sem adrenalina, sem ímpeto, sem força. É como aquele carro que tem tudo, mas o bendito do carro, você aperta o acelerador até o fim e o carro... Nem digo que fica a 80, porque 80 hoje nas nossas estradas já acontece que é devagar, né? Atrapalha todo mundo. Parece aquele que guia o carro assim, né? Parece que ele está guiando em segunda, né? E o carro fica... As nossas vidas, infelizmente, acabaram ficando assim. Infelizmente. Mas graças a Deus, com todo esse derramamento do Espírito Santo que aconteceu nesses 35, 36 anos, porque começou tudo lá em 1967. Gente, já são 33 anos passados, mais 34, mais 35, estamos aí findando o 36. O próprio Espírito Santo nos redespertou tudo isto e nos devolveu, graças a Deus, esta perspectiva, esse horizonte, esta meta, este fim para onde nós estamos partindo. Hoje existe em nós, e deixa eu dizer, precisa existir em nós essa adrenalina, e daí essa ânsia, daí esse ímpeto, daí esse estresse, esse bom estresse de conquista de irmos lá. E todo aquele que tem nele esta esperança, primeiro já vive diferente e vai se tornando puro como ele é puro, vai se tornando bom como ele é bom, vai se tornando justo como ele é justo, vai se tornando santo como ele é santo. Do contrário, deixe-me dizer, nós somos igualzinho tartaruga, primeiro que vai indo naquele passinho assim, e muitas vezes até o contrário, a gente dá 2 passos para frente e 5 para trás, 2 passos para frente e 5 de novo para trás, 2 passos, faz a matemática, 2 passos para frente e 5 de novo para trás. Olha a distância que eu já segui, 2 passos para frente e 5 de novo para trás. Verdade ou não é? Isso é ou não é uma desgraça? Não é uma desgraça para nós? Não é uma desgraça para as nossas famílias? Não é uma desgraça para os nossos filhos? Não é uma desgraça para a igreja? Até deixa eu dizer, por que os nossos filhos fazem as artes que eles fazem e nos dão os desgostos que eles nos dão? O próprio Padre Boran, que durante muitos anos foi o assessor da Pastoral da Juventude no Brasil, ele dizia que há no jovem um elan, nele existe essa adrenalina, existe, do transcendente. Ele colocou essa palavra, transcendente é aquilo que transcende, que vai além, tem nele, ele não sabe definir porque ele é jovem, ninguém lhes ensinou, mas há uma ânsia,
Há uma adrenalina dentro dele do transcendente. Na verdade, o jovem não quer ficar aqui. O jovem não quer ser tartaruga. Dentro dele é uma coisa, muito menos ele não quer dar 2 passos para frente e 5 para trás, não quer. Mas aí dizia o padre Boran, que durante anos foi assessor da Pastoral da Juventude, como nós não apresentamos a ele. Primeiro, esse encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo, o Senhor. E daí mostramos para ele essa perspectiva do objetivo, do fim. Porque não mostramos para os nossos jovens esse Cristo que vem, que é a razão de tudo e a meta de tudo, disse ele. Os nossos jovens acabam gastando toda a energia deles, esse elan, nessas coisas todas. Desculpe, nas farras que eles fazem, no álcool que eles bebem, porque na verdade eles querem transcender, querem ir além, na droga para a qual eles partem, nos amores errôneos para os quais eles partem, porque eles querem transcender, querem ir além. Mas não se mostrou, gente, isso é ou não é uma desgraça? É. Hoje nós estamos tendo que fazer as duas coisas, temos que ir para chegar lá, e pôr todo mundo nessa direção, e além disso, estarmos correndo atrás daquilo que foi estragado, correr atrás do prejuízo. Mas nós não desanimamos, não. E o bonito é que o prejuízo, ele vai ser retirado, né? Não voltando lá atrás, não, o prejuízo vai ser retirado, nós indo em frente. A meta é Jesus o Senhor. A igreja precisa voltar. A igreja, quando digo nós homens de igreja, porque já vou mostrar que a igreja tem essa perspectiva. Nós homens, vocês mulheres de igreja, precisamos voltar à perspectiva do advento, que a igreja nos apresenta todos os anos, do Cristo que vem, dessa gloriosa transformação, de tudo, desse transcender. E quando nós colocarmos uma massa, tem que ser uma massa de água que leve para lá, deixa eu dizer, a água que ficou estragada atrás, porque é impressionante, né? A água oxigenada, desculpe, mesmo a água que já estava apodrecendo, oxigenada, ela se transforma. A gente vai ao Ibirapuera e vê aquelas grandes mangueiras do Paulo Maluf, né? Aquela água que fica até bonito, aquela água que sobe e se espalha no lago do Ibirapuera. Mas por que foi que no governo da prefeitura do Maluf se fez isso? Porque, gente, aquelas águas estavam, por estagnadas, estavam apodrecendo. E elas continuam fadadas a apodrecer, se não foram oxigenadas. Aquilo não é enfeite, aquilo é necessidade. E aí está o bonito. Nós temos que ser, gente, essa mangueira de grandíssima pressão para lá, para lá, para lá. E quando nós fizermos isso, deixa eu dizer, todo esse lago da igreja, eu diria até mais, todo esse mar da igreja pessoas que nos rodeiam, vai ser oxigenada. E desculpe, até aquilo que estava apodrecendo, aquilo que estava fadado a apodrecer, vai ressuscitar, porque o oxigênio é capaz de ressuscitar tudo isso. Gente, esse oxigênio do Espírito, é por isso que Espírito é ruá, ruá é sopro, Espírito é oxigênio. O oxigênio do Espírito Santo pode renovar todas as coisas. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. E renovareis a face da terra, renovareis a humanidade, renovareis a nossa juventude. Desculpe, porque é que o seu marido muitas vezes, desculpe, é um adúltero, é um beberrão, é um autoritário? Por que ele é assim? Ele perdeu a perspectiva. Perdeu a perspectiva. Ele, como homem que tem esse elan dentro dele, porque a natureza do homem tem isso dentro dele, de realizar, de transcender.
Claro, você mulher tem isso de maneira diferente. Você faz isso no lar, no oikos. Você faz aí na sua casa. Claro, a mulher também é feita para fazer na sociedade, mas o seu maior elan é dentro da sua casa. Você é mãe, você gera. Tudo aconteceu no seu ventre, então acontece agora nesse grande ventre, e daí você parte para as outras coisas. Mas o homem não, o homem, né, másculo, ele é expulso do ventre da mãe e precisa aventurar-se no mundo. Se o homem másculo, seu marido, seu filho, rapaz, não tem esse elan, ele se perde, inclusive na prostituição, no adultério. Seu marido talvez adúltero é por causa disso. Seu marido mal criado, seu marido autoritário, seu marido que bebe. Partiu para tudo isso porque, agora, isso tudo pode ser transformado? Pode. Só que precisamos de mais e mais e mais e mais pessoas que saibam do fim, saibam da meta, que queiram chegar lá, que põem nele esta esperança, que portanto se precipita nessa direção, e com isso oxigena tudo que está ao nosso derredor, e oxigena lá atrás, e oxigenado, daqui a pouco você recebe também uma enxurrada que vem atrás, já renovada, te empurrando mais para frente. Gente, é nisso que nós acreditamos, e nós chegaremos lá. Volta para o glória, nós chegaremos lá, nós chegaremos lá, nós chegaremos lá, e haveremos de cantar assim: glória. De pé. Glória. Glória. Ergue seu braço. Glória, Solta a voz. glória, glória, glória. A Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome. A Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome, Ao nome sobre todo nome. ao nome sobre todo nome. Escute aqui, veja bem. Você vai ficar em pé mesmo, porque agora nesse finalzinho nós estamos como que numa liturgia. Eu até pedi que viesse o missal, porque no esquema que eu tinha feito entrava um missal, mas pelo menos agora nesse final, o que está no missal vai fechar tudo, porque é uma mentira dizer que não é assim. Eu fico muito triste quando as pessoas dizem, até pessoas de autoridade na igreja, dizem que eu não devo pregar assim, porque nada disso é real, porque não é assim que a igreja ensina. Eu fico muito triste, não tenho às vezes argumento para dizer que não é assim, mas eu fico muito triste. É como se me impedissem de oxigenar aquele lago de Ibirapuera, que eu vejo que está fadado a apodrecer, se não for oxigenado, e Deus quer que seja oxigenado, e é a palavra de Deus, e aí que está, é a oração da igreja que oxigena, porque há um dizer da igreja que é o seguinte: lex orandi, lex credendi, que eu traduzo mais ou menos assim, que a lei que rege a oração é a mesma lei que rege a fé, o acreditar. A igreja acredita e por isso reza assim, e ela reza assim porque acredita assim, mas rezando assim, ela quer ensinar o seu povo a crer assim. Então uma coisa interfere na outra, a fé interfere na oração, e faz com que a oração da igreja seja
assim. E a igreja orando assim, ela reforça e ensina para os seus fiéis que é assim que se crê. E a coisa vai em corrente, e aí se faz a eletricidade. A eletricidade se faz isso de um polo para o outro e vai se fazendo. Veja, por exemplo, como é o prefácio, portanto, que inicia a oração eucarística da igreja. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação louvar-vos, bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, princípio e fim de todas as coisas. Aí já está começando. Vós preferistes ocultar o dia e a hora em que Cristo vosso Filho, Senhor juiz da história, aparecerá nas nuvens do céu, revestido de poder e majestade. É a oração da igreja, mandada a rezar para todos nós. É a Lex Orandi, mostrando a Lex Credendi, e que vem da Lex Credendi. Então repito, em que Cristo vosso Filho, Senhor, primeira coisa, e juiz da história, aparecerá nas nuvens do céu, e todos os olhos o verão, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, tremendo porque para aqueles que estão despreparados, os que não quiseram estar prontos, coitados, vão se assustar, vai ser uma calamidade para eles. Aquele tremendo e glorioso dia, quem está esperando, quem está nessa expectativa, quem espera o amado no final da tarde, não vai se assustar, ao contrário, vai se alegrar. Naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente, não vai ser destruído, e surgirá novo céu e nova terra. Quer dizer, uma coisa vai se transformar na outra. Veja a mesma palavra lá da Bíblia. Passará o mundo presente, passará o mundo presente, a vida presente passará, é a água que vai por cima, e surgirá daí, é uma gênese, é uma geração, surgirá daí novo céu e nova terra. Agora e em todos os tempos, Ele vem ao nosso encontro, presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização do seu reino. Entendeu? É por isso que nós depois dizemos, por isso, certos de sua vinda gloriosa, certos, gente, nós não podemos ficar fazendo mentiras litúrgicas. Liturgicamente dizemos, por isso, certos de sua vinda gloriosa. E a pessoa, não, eu não estou nada certo e não quero que vocês estejam certos, não é nada disso que estou. Não, por isso, certos quer dizer certos de sua vinda gloriosa, unidos aos anjos, vossos mensageiros, que disseram que cantariam conosco nessa música. Unidos aos anjos, vossos mensageiros, vos louvamos, cantando a uma só voz. E lá é santo e aqui é glória. Para valer, desde o começo, para valer, para valer. Glória. Com todo o seu coração. Glória. 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 Para um pouquinho só. Pelo seguinte, eu tenho um minutinho ainda e não quero perder essa chance. Você não precisa pegar a Bíblia não, mas eu pego, você depois vê. O trecho onde nós tínhamos parado em Romanos 8 termina assim: a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Vai ser a libertação, gente, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que em dores de parto até o presente dia. Não só ela, não só a criação, mas também nós, que já possuímos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a gloriosa
aguardando a adoção e a redenção do nosso corpo, porque pela esperança é que fomos salvos. E vem logo o versículo 26, eu vou saltar. Outro sim, por outro lado, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque estamos ainda nesse trânsito, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis, e aquele que prescuta os corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos, segundo Deus. Veja, tudo isso vem mostrar que a oração em línguas é o que brota de nós, criaturas humanas, que já temos as primícias do Espírito, mas não chegamos lá. A oração em línguas é a oração do tempo presente, enquanto não chegamos lá. E nós, o estresse é muito mais forte do que os nossos conceitos, do que as nossas palavras. Então, o próprio Espírito faz, e nós temos que cooperar em explodir numa linguagem dos anjos, para poder orar como o Espírito quer que nós oremos, porque estamos indo para lá. Essa é a linguagem, a oração do tempo presente. É o tempo presente. Sim, esta é a oração do tempo presente. E enquanto estivermos nesse tempo presente, é assim que nós precisamos orar. Claro, temos que orar de todas as outras formas, mas na ânsia, no estresse, na adrenalina de não conseguirmos expressar, nós nos soltamos. E essa já é a linguagem. Quando tudo se manifestar, quando Cristo for tudo em todos, e quando tudo se recapitular nele, e tivermos céus novos e uma terra nova. Kandaramani alavari, Kandaramani alavari, Kandaramani alavari, alavari ala, Ananana, Ananani olobari, Kandalabalamvari onamani, Kandaramani alavari, Kandaramani alavari, Kari alavari ama, Kandalamani alavari, Kahanananani alavari, Kendaramani alavarari, Kendaramanania, Kendalamani alaki. Você está orando em línguas, mas deixa de fundo aquele glória, glória a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome, o nome sobre todo nome, Miriamani alavari, Kandaramani alavari. Isso, canta suave, na expectativa. Põe o seu espírito, mas põe a sua alma também nessa adrenalina do espírito. Põe o seu corpo também, que participará de tudo isso, nessa adrenalina do espírito. Kandaramani, embora suavemente, mas é para lá que nós partimos, é lá que nós chegaremos. Nossa meta está lá, nosso ponto de chegada está lá, e quando chegar lá, tudo começará. Que impressionante, Senhor, quando chegarmos lá, tudo começará, porque o começo está lá. O começo está lá. O princípio está lá. Em Ti, Jesus. Jesus, o Senhor. Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos, Te aclamamos
e a sua sabedoria nos ocultou a hora e o momento, para que vivamos constantemente nessa vigilância e sobriedade e vigilância. Vivamos assim. Vivamos nesse elan, nesse santo estresse, porque não sabemos quando será. Mas o meu amado virá ao entardecer. Antes que a noite chegue, o meu amado virá. E se tardará, eu esperarei, porque eu sei. Ele põe no meu coração essa certeza. E daí a origem da minha esperança. O meu amado virá. E o meu amado é para mim, e eu sou para Ele. E eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. E sela tudo isso, Senhor, com a tua bênção. E eu quero que você responda como a gente responde logo depois da consagração. Porque lá é um mistério da fé, que faz parte do mistério da fé. E aqui, em tudo isso que nós estamos tocando, só tocando porque é mistério. Aqui está outro aspecto do mistério, que está dentro do grande mistério da fé. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Repete: eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. E sela, Senhor, a todos nós com a graça do mistério da fé, que por ser mistério nós não conseguimos compreender. Nós vasculhamos e apenas tocamos na superfície. Mas sabemos que o mistério é muito mais profundo. Mas um dia ele será desvendado. Um dia o mistério vai ser manifestado. Sela-nos com o mistério da fé. E enquanto isso, nós proclamamos, Senhor, a vossa morte. Nós proclamamos também a vossa ressurreição. E gritamos com todas as criaturas e com toda a criação: vinde, vinde logo, Senhor Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.